Olá pessoal, professor Lúcio, sejam muito bem-vindos. Dando sequência ao nosso estudo de função de segundo grau, de função quadrática, a gente vai atacar agora o seguinte elemento. A gente vai falar de um elemento muito importante da função quadrática, que é o vértice da função. Então, se você puxar pela memória aí a parábola, o comportamento da parábola, você vai perceber que dependendo da concavidade, ela vai ter um ponto mais alto, se ela tiver a concavidade voltada para baixo, ou ela vai ter um ponto mais baixo, né? Se ela tiver a concavidade voltada para cima. Tudo bem? Esse ponto é o vértice da parábola. E o vértice da parábola é de extrema importância para a gente. Então vamos trabalhar com ele. Ó. Vamos aqui dar uma atençãozinha especial ao vértice da parábola. Tudo bem? Então, ó. Então, no vértice, nós vamos ter a seguinte situação. Então, tem algumas coisinhas especiais aqui. Então vamos pegar o esboço de uma parábola. Vamos fazer aqui, ó, a funçãozinha y igual a x ao quadrado mais 4x. Y igual a x ao quadrado mais 4x. Então o que nós temos que definir? Os coeficientes. Professor, o x ao quadrado não tem coeficiente. Tem sim, ele só está invisível. Ó. Aqui é o número 1. Aqui é 1 vezes x quadrado. Tudo bem? Mais 4x. Então o coeficiente do termo de grau 2 me diz que essa parábola ela tem concavidade voltada para cima. Tá? Esse 4 significa que a parábola, ela intersecta, que é o valor do b, ela intersecta o eixo y na parte em que a parábola é crescente. E o termo independente é zero, tá vendo? Então a parábola intersecta o eixo y no zero, ela vai passar pela origem. Daí o que nós temos aqui, ó? Para começar a construir essa parábola, eu vou descobrir dois valores especiais da função, que são as raízes. Então eu vou determinar as raízes dessa função aqui, ó. Lembrando que raiz de qualquer função são os elementos do domínio cuja imagem vale zero. Então se eu quiser descobrir a função, eu pego a função é zero. Daí aqui cai numa equação de segundo grau. E a equação de segundo grau a gente pode fazer por Bhaskara ou pode fazer por soma e produto. Tudo bem? Aqui eu vou fazer pela fórmula de Bhaskara, só para a gente lembrar da formulazinha de Bhaskara, tá? Então, ó, fórmula de Bhaskara, primeira coisa que nós temos que fazer, calcular o delta. Então, quem que é o delta? O delta é o valor do b, que é o 4, ao quadrado, menos 4, vezes o valor do A, que é 1, vezes o valor do C, que é 0. Tá vendo? Ó? O termo independente, 0. Então, quem que vai ser o delta? O delta, perceba que ele vai ser 16. E lembra o que o delta, o que o discriminante fornece para a gente numa função quadrática? O delta ele pode ser negativo, ele pode ser zero, ele pode ser positivo. Quando ele é positivo, significa que essa função de segundo grau ela vai ter duas raízes reais distintas, ou seja, ela vai intersectar o eixo x em dois pontos diferentes. Tá? Dando sequência aqui, agora vamos jogar na fórmula de Bhaskara. Ó. Então quem que vai ser as raízes? Ó? X é igual a menos b, menos 4, mais ou menos a raiz quadrada do delta, que é 16, dividido por 2 vezes a. Beleza? Então aqui nós vamos ter ó, que o x vai ser igual a menos 4, mais ou menos raiz quadrada do 16, que é 4, sobre 2. Então, ó, nós vamos ter aqui as duas raízes, ó, o meu x1 e o meu x2. Então, quanto que vai ser o x1?
Menos 4 com menos 4 dá menos 8. Menos 8 dividido por 2? Menos 4. Menos 4 mais 4 dá 0. Dividido por 2? 0. Tá aí as duas raízes. Menos 4 e 0. Então esses são os dois valores em que a função quadrática vai intersectar o eixo x. Tudo bem? Tranquilo? Grave esses dois valores, que eu vou apagar aqui para a gente poder construir o gráfico. Então, tá aqui, tá aqui. Então, deixa eu apagar aqui essa parte das raízes. Daí, ó, com esses dois valores, o menos 4 e o 0, que a gente obteve ali, então nós temos a seguinte situação, ó. Então aqui está o eixo y, e aqui nós temos o eixo x. Tudo bem? E daí, ó, quem são as raízes mesmo? Menos 4 e 0, né? Então vamos marcar aqui, ó, o valor das raízes. Vamos marcar aqui o menos 4 e o 0. Então aqui nós temos, ó, menos 1, menos 2, menos 3, menos 4. Então tá para cá e para lá. Então, ó, 0 e menos 4. Uma particularidade da parábola, moçada, é que ela vai ter um eixo que nós vamos chamar de eixo de simetria. E é nesse eixo de simetria que vai estar localizado esse ponto, que a gente vai chamar de vértice da parábola. Então, ó, o que que nós temos aqui? Aqui nós temos uma raiz, que é o menos 4. E aqui nós temos a outra raiz, que é o 0. Essa parábola tem a concavidade para cima, então, ó, e aqui está o eixo de simetria. Um jeito da gente localizar o x do vértice, ó, que está aqui no eixo de simetria, é nós fazermos o quê? O x do vértice, ele sempre vai ser a média aritmética das raízes. Então você pode somar as raízes e dividir por 2, que é o x do vértice, ó. Menos 4 mais 0, menos 4. Dividido por 2, menos 2. Então o x do vértice está aqui, ó. O x do vértice é menos 2. Como que eu faço para descobrir o y do vértice? É só substituir na função, ó. Me ajuda lá. Menos 2 ao quadrado, 4, né? 4 vezes menos 2, menos 8. 4 com menos 8, menos 4. Então quem que vai ser o y do vértice? 4 unidades para baixo aqui, ó. Tá aqui, deixa eu marcar aqui. Aqui 4 unidades para baixo. Então, ó, com o eixo de simetria, aqui nós vamos ter, ó, aqui está o eixo de simetria e bem aqui está a coordenada do vértice dessa função. Aonde aqui nós temos o y do vértice, que é o menos 4. Como essa parábola tem concavidade voltada para cima, esse menos 4 é o ponto mais baixo, é o valor mais baixo do y, ele é o ponto de mínimo. Então, por isso que é muito comum associar a parábola, o vértice da parábola com ponto de máximo ou ponto de mínimo. O ponto de máximo ou de mínimo é onde essa função atinge o menor valor, que é o caso aqui, ou o maior valor. Deixa eu só colocar aqui o setinha no eixo y. Então, ó, se a gente for construir o gráfico da parábola, olha que coisa mais linda do mundo, ó. Ela seria, ó, algo assim. Tá vendo? Então, ó, ela é simétrica, ó, tá vendo o eixo de simetria? Ó, divide a parábola bem na metade. Aqui está o x do vértice. Então, ó, valores que tenham uma mesma distância do x do vértice sempre vão possuir a mesma imagem, o mesmo valor do y. Só que aqui nós temos uma pergunta. O cara falou assim, tá, professor, você falou que o x do vértice, ele é obtido fazendo sempre a média das raízes, é isso, né? Sempre a média das raízes. Tá, mas e no caso que a gente não tem raiz real? Que a parábola não corta o eixo x? Como é que a gente vai fazer média da raiz se ela não tem? Se ela é um número imaginário e a gente não calcula.
Então a gente vai pensar no seguinte. Lembra que eu comentei com vocês que para a gente chegar nas raízes, ou a gente utiliza a fórmula de Bhaskara ou utiliza soma e produto? Então vamos lembrar da soma e produto. Ó. Quem são as raízes dessa função? Não é menos 4 e 0? Então, ó, a soma das raízes, você pode perceber que é menos 4. E o produto das raízes é 0. Tudo bem? Ó? Menos 4 e 0. Menos 4 mais 0, menos 4. Menos 4 vezes 0, 0. E o que essa soma e o produto tem? Ela tem uma relação entre os coeficientes. Ó. Perceba que a soma das raízes é exatamente o valor do B, com sinal trocado, dividido por A. Ó. Menos 4 dividido por 1, menos 4. E o C, o termo independente, ó, o produto, ó, é exatamente o valor do C dividido por A. Então é assim que nós vamos encontrar as coordenadas do vértice, utilizando formulazinhas. Então eu vou colocar aqui de maneira geral, para você visualizar. Então olha só. Então, de maneira geral, nós temos, ó, a parábola, ela é y igual a x quadrado mais bx mais c, onde o a é um valor diferente de 0. Ax quadrado mais bx mais c, onde o a é diferente de 0. Em qualquer função quadrática, o que nós temos? Ó? Se você pegar, vamos chamar assim, ó, as raízes. Quem que são as raízes? Vou chamar de x1 e x2. Então, em qualquer função quadrática, as raízes são dois números que a soma das raízes sempre vai ser igual a menos b sobre a. Então, você pega o coeficiente do termo de grau 1, troca de sinal e divide pelo valor do a. Esse vai ser o resultado da soma das raízes. E o produto das raízes, ó, e o produto x1 vezes x2 é sempre c sobre a. Para a gente, o que interessa é esse valor aqui, ó. Aqui, ó. Tudo bem? Esse valor que interessa, a soma. Por quê? O que eu disse para você? Como que a gente obtém a coordenada de x do vértice da parábola? Fazendo a média aritmética das raízes. Então você soma as raízes e divide por 2. Mas para efetuar a soma das raízes, você não precisa encontrar as raízes. Então vamos pensar assim, ó. O vértice da parábola, ele vai ter duas coordenadas. Ele vai ter as coordenadas x do vértice e y do vértice. Como que nós vamos descobrir o x do vértice? O x do vértice vai ser a soma das raízes, então vai ser x1 mais x2 dividido por 2. Então o x do vértice vai ser a soma das raízes dividido por 2. É assim que a gente descobre o x do vértice. Então, ó, o x do vértice, moçada, ele é dado por essa regrinha aqui, ó, fazendo essas continhas, ó, divisão de fração. Mantém a primeira, multiplica pelo inverso da segunda, você vai descobrir que o x do vértice é menos b sobre 2a. Então, essa é a relação que a gente utiliza para descobrir a coordenada do x do vértice. Tá, professor, e o y do vértice? O y do vértice. Então, ó, lembra isso aqui que daí eu vou colocar aqui bonitinho para você, ó. Então, deixa eu apagar essa partezinha. Então, ó, uma parábola que tem vértice nos pontos
xv, yv. Como que a gente descobre o x do vértice? Coloquei ali para você, ó, x do vértice é menos b sobre 2a. Daí o que que acontece, moçada? Isso aqui não é uma função? Você não acabou de descobrir o valor do x? Como é que você faz para descobrir o valor do y? Você pega esse valor do x e substitui na função. Confere? Se você fizer isso, se você tiver coragem de fazer isso em casa, é legal você até fazer para treinar um pouco de continha, você vai perceber que o y do vértice vai ser igual a quanto? Menos delta sobre 4a. É assim que nós calculamos as coordenadas do vértice da parábola. Bem? Então, ó, vamos fazer um exemplo numérico aqui para você perceber, ó, para calcular esses dois valores, beleza? Então, ó, me acompanha aqui. Deixa eu apagar. Então, exemplinho, ó. Vamos pegar a função y igual a menos 2x² mais 4x mais 1. Aí, função de segundo grau, gráfico de uma parábola, coeficiente do termo ao quadrado, ele é negativo, então a parábola tem concavidade voltada para baixo, então ela vai ter um ponto de máxima, ela vai ter o ponto mais alto da função, né? Intersecta o eixo y no 1, e como o b é positivo, ela vai intersectar o eixo y na parte crescente da parábola. Vamos descobrir as coordenadas do vértice. Quem que vai ser o vértice dessa função quadrática? Então vamos descobrir aqui, ó, x do vértice. X do vértice, pela relaçãozinha que eu acabei de passar, x do vértice ele é menos o b, menos o valor do b, dividido por 2 vezes o valor do a. Então o x do vértice vai ficar menos 4 dividido por menos 4. Isso aqui vai dar quanto? 1. Tudo bem? Esse é o x do vértice. Como que a gente faz para descobrir o y do vértice? Duas maneiras para descobrir o y do vértice. A primeira você pode substituir na função. Ó. Então quem que vai ser o y do vértice? Ó? Y do vértice vai ser igual a menos 2 vezes 1 ao quadrado mais 4 vezes 1 mais 1. Então o y do vértice, ó, vai ser igual a 1 ao quadrado, 1 vezes menos 2, menos 2. 4 vezes 1, 4. Mais 1, 5. Então, ó, qual que é o valor do y do vértice? Y do vértice é igual a 3. Tudo bem? Então esse é o valor mais alto, é a maior imagem da função, o 3. Quando o x for 1, essa função atinge o seu máximo, 3. Outra forma de calcular o y do vértice. Aplicando a formulazinha. Para isso nós precisamos de quem? Precisamos do delta. Quem que é o delta? B ao quadrado menos 4 vezes A, que é menos 2, vezes o C, que é 1. Quanto que dá o delta? 4 ao quadrado é 16. 4 vezes 2 é 8. 16 mais 8, 24. Tudo bem? Quem que vai ser o y do vértice? Y do vértice é igual a menos delta dividido por 4 vezes o valor do A, que é menos 2. Então, quem que vai ser o y do vértice? Menos delta, 4 vezes menos 2, menos 8. Divisão de números negativos me dá um resultado o quê? Positivo. Então, aqui a gente vai ter que o y do vértice é quanto? 3. Então, ó, duas maneiras para você escolher como calcular o y do vértice. Tudo bem? Então, ó, na sequência, o que a gente vai ver? Duas formas de você calcular, de você obter a função quadrática, uma utilizando as raízes da função e a segunda utilizando as coordenadas do vértice da função. Tudo bem?
Então é isso, pessoal. Um abraço a todos e até a próxima aula. Tchau, tchau.